Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai terminar os acessórios que a gente criou para o Leonardo. A gente vai fazer o skinning hoje do chapéu e da arminha dele. Vamos começar pelo chapéu, que é mais rápido, mais fácil. Aqui a gente vai criar, por exemplo, um controle lá em cima que vai levar o chapéu inteiro, e a gente vai skinar esse aqui como se fosse da barba, essa parte aqui de baixo do chapéu, tá? Então a gente já pode começar com isso, concentrando só aqui nessa parte da barba, tá? No caso da barba e do rosto. Então a gente poderia pegar, por exemplo, os joints que nos interessam, que seriam, no caso, a cabeça. Aqui, por exemplo, a gente pegaria o jaw, né, que é a mandíbula ali, e no caso a gente poderia pegar também o chin. E no caso a gente vai selecionar esses três, e o nosso modelo a gente vai pedir o skinning. Então a gente pode pedir aqui Smooth Bind e ele vai skinar. E quando a gente faz a cópia do rosto para por exemplo, o nosso chapéu, quando a gente faz a cópia, vocês vão ver que essa parte aqui que a gente rotacionar, provavelmente ela vai mover bem, que é o que a gente quer mesmo, que é onde ele copiou legal aqui pra gente, ó, que é a cordinha que a gente está olhando. Não preocupa com essa parte de cima não, que a gente vai substituir o skinning dela. Aqui no caso, pro Tim também está quase funcional, olha, não funcionou muito bem, porque tem algum probleminha aqui que o Tim não pegou. O que a gente vai fazer então é pintar essa parte como sendo deformável pelo Tim. Então, no caso, a gente pega aqui toda essa parte, a gente vai dizer que ela vai ser deformável pelo Tim, quer dizer queixo, ok? Vamos lá? Então a gente seleciona, por exemplo, aqui o queixo e diz valor 1 para ela, replace 1, smooth, fluid ali, né? Então aqui ele já está enfiou ali de baixo, onde a gente precisava mesmo. A gente vai provavelmente dar um smooth entre ele e o jaw. Ou então não, acho que aqui está até legal, porque ele já está por baixo ali, tá? Era isso que a gente interessa mesmo. Se precisar de mais detalhes no projeto, a gente volta com um detalhe a mais nesse rig. Eu vou só fazer para a gente terminar os acessórios nessa aula. A gente vai fazer agora, por exemplo, um controle lá em cima para sair com os joints do chapéu em si, com os vértices do chapéu serem esquinados por esse joint. Então vamos criar aqui rapidamente no AutoRig. A gente cria aqui, por exemplo, um FK-Line. A gente vai ter só um segmento nesse FK-Line que se chama Hat, ok? É o chapéu. E esse chapéu a gente vai colocar ele parente do nosso controle da cabeça. Se a gente subir com ele até lá em cima, 0, ele vai ficar na mesma posição do joint da cabeça. A gente vai posicionar aqui um ângulo interessante para ele ficar, por exemplo, a gente vai ver aqui no side, em um wireframe, por exemplo, onde que seria o pivô central do nosso chapéu. Então aqui eu coloco na base dele, bem no 000. Eu acho que esse chapéu poderia se torcer nesse pivô aqui, por exemplo, tá? Eu acho que está bem interessante sim para a gente. Vamos deixar esse pivô aqui. E como ele está parenteado, a gente vai só aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele. Eu acho que aqui está um pouquinho bom assim, desse jeito tá legal. Então olha lá, o que a gente faz? Cria o rig dele, ele já está parenteado, ele vai funcionar direitinho onde a gente precisa. Criou o rig, a gente vai colocar uma corzinha nesse controle, que é o controle do chapéu. Eu sempre coloco acessórios e rigs extras como ciano, a cor 18, aqui é um azul clarinho. E esse controle eu colocaria o shape dele, por exemplo, rotacionado aqui por exemplo, se a gente fizer um discrete rotate, o discrete eu coloco aqui, o discrete que eu fiz é ligar e desligar esse botãozinho aqui do rotate, tá? E eu coloco aqui como 90 graus, é o que ele vai snapar 90 graus. Então se eu rotacionar, olha lá, ele rotaciona 90 graus pra gente, subo um pouquinho e escalo, tá? Se vocês ficarem com dúvida do que seria esse discrete, vocês podem fazer, por exemplo, Ctrl Shift, no caso do Rotate. Pega o Rotate, Ctrl Shift, botão da direita e Discrete Rotate. Ele liga e desliga essa opção aqui, ok? Foi isso que eu fiz muito rápido. Então, deixa desligado, que aí você tem o ângulo livre. Aqui está o chapéu já com um shape legal para o chapéu. E vamos ver o skinning dele agora. Por exemplo, ele criou um skinning pra gente, um joint pra gente, que ficou esse joint aqui muito longo, eu acho. Ó. Acho que esse aqui que é o joint que ele criou. Isso, hat. Então a gente poderia colocar esse aqui mais pertinho ali, que não interessa esse joint tão longo. Passo para cima, pego o joint principal, ou então você poderia vir na nossa listinha de AutoRig e
adiciona ele como deformador do nosso chapéu. Então vamos lá, Skin Edge Influence. Mesma coisa, agora eu vou pegar onde ele vai funcionar 100% como valor dele. Então seleciono aqui onde eu quero, menos essa parte aqui que está para baixo do chapéu, e menos também, por exemplo, essa parte que eu acho que já está boa. Aqui e aqui. Ok? Então ele vai pegar lá para cima tudo, menos aqui, ó. Vamos mostrar assim, fica mais fácil de ver. Estou só tirando essa parte de baixo. Então se a gente for ver o nosso chapéu como que ele está, ó, ele está pegando a parte lá de cima toda que o vértex está selecionado, tá? Esse vértex selecionado que eu vou vir aqui na minha pintura, vou destravar todo mundo e pegar o chapéu, que é o novo joint que a gente colocou aqui, o hat, e colocar um replace 1 nele. Então, se a gente for ver, ele vai deformar essa parte aqui. A gente vai dar uns smooths aqui para ele suavizar, provavelmente 2 ou 3. Mas ele vai transferir entre ele e o joint da cabeça. Então, a mandíbula e o queixo a gente trava. Entre ele e o outro, a gente dá um smooth com os vértices selecionados, por exemplo. E a gente tira os vértices selecionados e dá um outro smooth que ele vai aplicar até mais embaixo. Dessa forma, olha lá o que a gente tem. A gente vai ter o joint da cabeça sendo levado com o joint do hat, que é o nosso chapéu. E se a gente mover o chapéu, olha lá, ele está movendo. Então dá para a gente colocar ele numa pose que a gente quiser e ao mesmo tempo animar o nosso personagem, que ele vai estar sempre legal. Se a gente for fazer uma animação dele junto com o chapéu, ele vai estar sempre seguindo a cabeça e a gente pode animar ele depois, ok? Então o chapéu é isso daí. Vou salvar por aqui e a gente vai fazer um rig rápido aqui para a nossa ferramenta que ele usa, que é uma faquinha de defesa e corte de alimentos. Então aqui, ó, a gente tem um novo joint que a gente vai chamar esse daqui de tool, ok? A ferramenta dele, e a gente vai colocar, por exemplo, bem próximo aqui do nosso. A gente pode já parentear no nosso joint da cintura, parent, ou não, se bem que a gente vai fazer um rig para ele poder tirar isso daqui do joint da pintura. Não tem problema, deixa ele por enquanto como filho da. Não, eu não vou parentear ele na cintura. Já pensei lá na frente, eu vou deixar ele solto no mundo, ok? Depois a gente aplica o rig para ele ser levado pela nossa mão, por exemplo, ou então pelo nosso pela nossa cintura. Isso é fácil, depois a gente pode fazer. Então aqui rapidamente o que eu vou fazer é simplesmente achar um pivô dele aqui central, com um ângulo interessante para essa arminha ficar, que é um FK-Line mesmo, que a gente pegou uma guia. Eu vou colocar assim um pouquinho menor, e eu vou, por exemplo, fazer um joint aqui e um outro joint aqui. Esses joints eles vão fazer elas entrarem aqui, sabe? Então, por exemplo, aqui tool up, tool A, por exemplo, tool A é essa parte de cima. Eu vou parentear exatamente nessa guia, parent, para ele pegar a mesma orientação. Coloco o 0 em tudo aqui, ele para aqui em cima, eu já puxo ele para cima aqui, que ele vai ficar nessa orientação. Desse jeito a gente só coloca também o tamanho dele certo. E no caso a gente vai fazer a mesma coisa para o de baixo, tool B. Tool B. Okay. Parentei aqui na nossa guia principal da ferramenta e coloco ele aqui embaixo, por exemplo. Aí, o interessante vai ser quando a gente mover eles. A gente poderia colocar ele tanto aqui na pontinha de cima quanto na de baixo. Estou pensando aqui qual que seria o melhor. Eu acho que a gente poderia colocar ele na pontinha. Deixa eu ver. Não, tanto faz. Tanto faz mesmo. Vou deixar aqui, que qualquer coisa a gente muda. Vou colocar na pontinha, vai ser mais fácil para o animador entender que isso daqui faz parte dessa ponta e que ele é onde o animador vai entrar com ele para dentro do nosso objeto. Ok? É a mesma coisa para esse aqui, vai ser mais fácil para o animador perceber que essa é a pontinha, quer dizer que é para entrar no
o nosso objeto, tá? Aqui eu acho que já está bem legal. Vamos diminuir só aqui essa profundidade. Esse outro aqui pode até deixar. Então, ó, esse joint principal está com dois filinhos que são as pontas das nossas armas dos dois lados. Então, a primeira coisa que a gente faz é salvar a guia. Claro, pode tudo travar, então salva o seu trabalho. Não deixe de salvar. Rig, desse jeito ele não tem parenteado em nada, ele vai ficar filho do root. No caso, por exemplo, olha lá, se a gente mover o nosso personagem, ele não está seguindo ninguém, tá? Por enquanto, porque depois a gente vai fazer a configuração para ele seguir. Aí, como ele é uma ferramenta especial, a gente vai colocar uma corzinha dele de, por exemplo, 18, o azul ciano, e cada um dos lados dele a gente coloca uma cor diferente. Aqui vermelho e aqui azul, por exemplo. Ok? O que a gente vai fazer principalmente aqui será skinning simples de um joint numa geometria. Então a gente pode ir lá direto no Smooth Bind. Vou fazer um atalho dele aqui, toda hora a gente usa. E a mesma coisa aqui do nosso joint principal de cima, esquinando essa geometria. A mesma coisa do joint daqui, esquinando a outra geometria. Skinning. Dessa maneira, olha lá, eu vou trazer ele aqui para vocês verem. Ele tem já o rig dele prontinho para a gente usar. E ele está bem orientado. Caso a gente pegue o nosso controle, a gente consegue fazer ele entrar para dentro, escondendo aqui a nossa ferramenta, ok? Então essa é a forma da gente fez. Talvez ele não esteja tão bem orientado lá para frente. Ó, a gente vai dar um hide nele, por exemplo. Ele vem até aqui e dá um hide. A gente vai fazer uma melhora no setup dele, provavelmente. Mas isso daí é um setup simples que a gente vai ter. E para terminar agora o rig do acessório, eu vou fazer só rapidamente, já para concluir, esse carinha seguir ou não o joint da cintura, no caso o controle da cintura, ele vai seguir ou não, então ele pode seguir a mão, uma mão ou a outra mão, ok? No caso a gente vai fazer então, por exemplo, aqui save com o Ctrl S para ele salvar, e eu vou adicionar aqui um atributo, por exemplo, no nosso controle do nosso acessório, é jogo rápido, viu? Rapidinho. Vou dizer que adicionar um atributo que ele vai ser, por exemplo, follow, por exemplo. Tá? Eu vou pedir para ele ser enum, eu vou pedir os valores do enum, por exemplo. Enum é uma enumeração, é um valor de enumeração. Então aqui, por exemplo, a gente pede cintura, que seria hips, ou então a gente pede para ele ser o left arm, left hand, por exemplo, que ele vai pegar o wrist aqui, que é a nossa mão esquerda, ou então o right hand, ok? Desse jeito a gente já adiciona, ou então ele vai seguir, por exemplo, o mundo, né? A gente precisa colocar também o root, ou então o global. Vamos colocar todos, vocês vão entender por quê. Dessa forma, adiciona. Ele vai criar esse valor aqui para a gente, que é o atributo que a gente acabou de criar, e a gente vai fazer agora um parent constraints entre os nossos controles e ele. Então, por exemplo, a gente vai pegar primeiro o nosso hips, segundo a gente vai pegar o joint, que a gente pode levar esse aqui também, que ele está sempre sendo levado to parent, ok? Ele vai sempre ser levado pelo lado direito, lado esquerdo da mão, e a gente também pode pegar aqui que faltou o root, e o global, que é o quadrado de fora. E por último, a gente vai pegar esse daqui, que é o nosso controle. Só que eu vou mostrar para vocês no outliner. A gente não vai fazer o parent direto no controle. A gente vai fazer o parent num grupo dele, que é o grupo de... Deixa eu ver onde ele está. Ele está aqui, ó, tool, que é o grupo, por exemplo, o 0 dele aqui. Por exemplo, ó, pode ser, por exemplo, o control. Tá bom? A gente faz o parent constraint nesse primeiro grupo aqui. Então vamos lá, constraint, parent, a gente vai ver se os parents estão com manter offset, tudo ligado, aplica, ok? A gente vai reparar que esse parent que ele criou, ele tem vários valores aqui no canal. Tem o valor 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Então a gente vai fazer agora uma opção do nosso atributo, levar esses caras como setDrivenKey. setDrivenKey, vocês não sabem o que assistam algum curso mais básico que a gente fez no nosso blog, tem o setDrivenKey para vocês aprenderem. O setDrivenKey ele habilita uma região onde vai receber os constraints e aqui
vai receber os keys e aqui é onde vai controlar os keys. Então, esse cara aqui está sendo controlado, esses valores aqui de 0 a 4. No caso, eu vou começar com o valor primeiro, então eu posso pôr 0 aqui, que é o valor de hips B, no caso. Então, aqui, quando o nosso hips está ligado, ele vai adicionar aqui como driver, follow, todos esses caras. Pode clicar várias vezes, não tem nenhum problema. Aqui ele marcou vermelho porque ele já clicou no primeiro. Então, vamos lá. Eu mudo aqui agora para left hand. Quem vai levar agora é o left arm aqui, ó. Então, eu coloco 0 nesse cara, 1 nesse outro. Que agora é ele que vai levar. Valor 1 quer dizer que é ele que está levando o nosso objeto. Então, aqui é a mesma coisa, R, o R, então ele vai para o segundo valor. Quer dizer, o terceiro valor, né? Posso colocar um aqui, keyframe, clico várias vezes para garantir que ele marcou esse key que a gente queria. Então agora a gente pode clicar aqui, o root que vai levar, e por último o global. Está acabando o nosso rig dos nossos acessórios. Essa é a última coisa que a gente teria para fazer. Eu vou mostrar só qual que é a diferença quando a gente faz isso. Quer dizer que quando a gente mexe os nossos controles, olha, ele não vai ser levado, a não ser que o global seja levado, porque ele está agora sendo levado pelo global. Se a gente mudar aqui, por exemplo, para o root, vai ser esse controle principal. Se a gente mudar para, por exemplo, left arm, que é esse daqui, ó, ele vai estar sendo levado pela mão. Então a gente posicionaria a mão direitinho ali e faria ele ser levado por essa mão. Tá? O último que a gente vai deixar por default é aqui o hips. Quer dizer que quando ele for levado aqui pela nossa cintura, se a cintura mexer, ele está sempre levado, ok? E uma outra coisa que a gente vai fazer é sempre deixar para o animador a liberdade de escolher a visibilidade desses carinhas. Então, que eu acho que pode ser rapidamente, a gente vai fazer, por exemplo, aqui esses dois, a gente vai escolher visibility dele. Então, por exemplo, edit, adiciona atributos, eu vou chamar ele de display mesh. Um atributo, por exemplo, inteiro, entre 0 e 1, que é o valor que a gente vai colocar. Está acabando, desculpe, a aula ficou um pouco longa, mas é jogo rápido. Por exemplo, esse daqui vai conectar diretamente no Connection Editor, Windows General Connection Editor. Vou fazer um atalho para ele aqui, Connection Editor do nosso controle superior, que ele vai controlar através do Display Mesh a visibility desse objeto aqui, por exemplo. Então, visibility. E a mesma coisa desse aqui, que vai controlar esse de baixo, que é o visibility. Então, agora a gente tem uma opção desses carinhas mostrarem ou não o objeto, ok? Eu acho que é melhor, interessante, por exemplo, criar aqui no nosso Option Control, criar aqui as nossas displays para cada parte dos nossos acessórios. Então, a gente pode criar aqui, por exemplo, um novo atributo, que seria, por exemplo, acessórios, ok? E a gente cria, por exemplo, ele como enum e o valor dele em azul a gente tira, e o verde, por exemplo, que é o primeiro, a gente coloca assim como a gente fez para os outros, tá? Então ele vai ser aqui os acessórios. A gente pode até mesmo locar ele como ele não vai ser marcado aqui como key, e a gente adiciona agora os outros valores, por exemplo, para braceletes. Então a gente pode colocar aqui braceletes, aí a gente coloca como boolean. Eu acho que é interessante os acessórios ser on e off. A gente coloca boolean acessórios braceletes, e a gente coloca também o sabre. A gente poderia colocar esse nome, ok? Adiciona. Um outro valor seria o bolsa, e um outro valor seria, por exemplo, o chapéu, ok? Adiciona. Então estão todos aqui o que a gente precisa. A gente vai conectar isso daqui com a Connection Editor. A gente conecta nos nossos amigos, por exemplo, left bracelet, right bracelet, eles estão lá. E aqui agora o chapéu, por exemplo, conecta no chapéu. A bolsa, por exemplo, conecta aqui a bolsa, e o sabre, por exemplo, conecta aqui o sabre.
Dessa forma, todas as geometrias elas estão escondidas, ok? O que a gente vai conectar também esses valores são nos controles. Então, por exemplo, para facilitar, a gente pegaria esse controle aqui, ó, dá um F aqui para selecionar. Ele está aqui o nosso controle, a gente já adiciona ele aqui, pede para ele ser o controle, por exemplo, do chapéu, vai conectar ali. Então, quando o chapéu não estiver mostrando, o controle do chapéu também vai sumir. Tá? Isso ajuda muito a gente na hora de fazer a animação, não ficar aquele tanto de controle desnecessário. A mesma coisa para esse controle aqui, que é o ferramentas, que no caso ele é o nosso Tools. Então aqui, Tools Control, ele vai receber o Sabre como Visibility. Sumindo a nossa geometria, já some o controle também, já facilita para a gente não ficar nada sujando a nossa cena, tá? Outros controles que a gente poderia ter, não tem, né? Os controles, por exemplo, da bolsa. Então vamos ver onde está o controle da bolsa aqui nesse caso, bag, e adiciona ele aqui, bag, e pega aqui, por exemplo, bolsa, visibility. Desse jeito eu acho que está bem legal o nosso rig corporal eu acho que ele já está finalizado. Vou dar um Ctrl S aqui nessa cena. A gente vai ver então que ele, quando a gente tiver o rig final, a gente vai dar um hide aqui no nosso data group, e aqui a gente poderia ver que os acessórios estão, por exemplo, se a gente colocar um aqui, eles estão sendo mostrados os nossos acessórios, ok? Eu acho que está tudo aí, ok? Beleza, eu vou deixar sem acessório nenhum agora, para a gente avançar o rig do facial. É isso daí, valeu!